Bem-vindos, né, à trilha de aprimoramento de gestão laboratorial. Privilégio a gente poder começar essa sequência aí de masterclasses totalmente direcionadas para laboratórios. Nós vamos discutir bastante coisa bacana nessas próximas 5 semanas. Então, até legal para quem viu só o de hoje, né, que a gente ia começar aqui, mas tem mais outras 4 quintas-feiras na sequência, sempre nesse horário. Então, vocês podem ficar atentos aí que a gente vai fazer uma trilha completa, passando por diversos temas, cada dia com profissionais tão qualificados quanto, cada um dentro da sua expertise, e a gente podendo permear aí todos os grandes pontos críticos e os pontos de gestão estratégica que envolvem essa gestão de laboratórios, que definitivamente não é algo trivial, né? Cada laboratório tem a sua especificidade, cada tipo tem as suas regras. A gente vai começar a tratar disso aqui um pouquinho a partir de hoje, e à medida que a gente evoluir nas masterclasses, a gente vai pegando um detalhe ou outro, e vai ser, sem dúvida, uma troca aí muito, muito rica com esse pessoal que vai participar. Então, essa trilha foi organizada pela AGSE, empresa de soluções financeiras, BPO financeiro, e a Núcleo de Resultados, que é uma empresa especializada em estruturação de processos internos administrativos, mas nós temos aí uma série de parceiros que vão participar ao longo dessa semana. Tem Grupo Forlogic, Clínica do Leite, Cromex, ITW, TWS, Connect Use, e hoje nós vamos começar aqui com Cura, Grupo, e a Enzitec, que daqui a pouquinho eu vou chamar o pessoal aí para se apresentar. Mas então, antes dele se apresentar, eu já queria agradecer primeiro a disponibilidade, Márcio, Lincoln, né, eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa rica aqui para trocar, mas antes de entrar no tema, de forma bem sucinta, só para o pessoal conhecer vocês, queria, né, que vocês apresentassem um pouquinho quem são vocês, quem são os grupos, né, que vocês representam, para a gente poder depois aprofundar isso. Então, pegar pelo meu lado aqui da câmera, Lincoln, quem que é o Cura Grupo? Quem são vocês e o que vocês fazem? Olá, boa noite novamente. Então, eu agradeço a oportunidade, né, de poder participar desse evento. Cura Grupo hoje, o sexto maior aí, grupo de medicina diagnóstica do Brasil, né? Então concorre aí com Fleury, DASA, Pardini, né? E muito forte aí na região sul e sudeste, né, que é o nosso foco aí para praticamente por hora de atuação. Atuação no Brasil inteiro ou vocês estão mais direcionados em Focado no sul algumas? e sudeste. Ah, legal, bacana. Já tem muita gente, né? Tem muita gente. E Márcio, Inzitec, consultoria, laboratório, auditoria, é um pouco de tudo. Como é que é? Olá, Thiago. Primeiramente, gostaria de agradecer aí a participação desse evento. Espero contribuir aí com a nossa experiência. A Inzitec, ela nasceu em 2005 como uma empresa de consultoria, mas hoje a gente não é somente consultoria, a gente também é distribuidora de produtos para a área de saúde, que envolve a área laboratorial em alguns casos e tudo mais, né? Então, só para vocês terem uma noção, a gente faz serviços regulatórios, a gente tem uma divisão de regulatório que é muito forte. A gente já registrou mais de 2.000 produtos em Anvisa, em MAPA, né, produtos para saúde. Já regularizamos mais de 30 distribuidoras de produtos para saúde. Já abrimos e conseguimos BPF até para fábricas, inclusive o Biotectown é um case recente que conseguiu conosco, né, as boas práticas de fabricação. E da minha trajetória aí como experiência, eu fui gestor de um centro de pesquisa da LabTest Diagnóstica, que ficava ali no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, e trabalhei muito tempo em gestão de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, a Inzitec trabalha nessa parte de consultoria e também na parte de desenvolvimento de produtos para laboratório. Já desenvolvemos mais de 70 produtos, né, para laboratório, e também na área de negócios, intermediação de negócios, parcerias. Então, embora pareça ser assim, não, o cara faz tudo, né, a empresa faz de tudo, na verdade a gente tem um foco, né, a Inzitec tem um foco muito voltado à área de biotecnologia e saúde,
e a gente atende bastante a área de laboratórios. Nossa, bacana. Então, ou seja, nós estamos aí com dois grupos complementares, né? Acho que esse é o bacana, nós vamos ter uma visão aí bem integrada das duas pontas. E esse tema, hoje a gente começou, né, essa trilha com um tema de riscos ocultos dentro da gestão, e nós vamos abordar bastante coisa interessante sobre isso. Mas antes de entrar no risco em si, até pegando um gancho, Márcio, começando aí pelo que você comentou das regulações, das normas, a gente criou esse evento chamando, né, de trilha de aprimoramento laboratorial, mas os laboratórios não são geridos todos pelas mesmas regulações e normas, né? Cada um tem a sua especificidade. Como é que, a gente pensando do ponto de vista do primeiro passo, da estruturação, do ponto focal ali, por onde que começa a gestão laboratorial? Aonde que ficam essas regulações? E dá só um overview de quais são os pontos de atenção que qualquer gestor sempre tem que estar de olho, pensando nessa estrutura normativa de laboratórios. É uma pergunta muito, muito interessante, né? Obviamente que quando você vai abrir um negócio, né, tudo passa por um plano de negócios e também passa por uma estruturação do contrato social, né? Então, eu abro essa pergunta falando de contrato social porque o contrato social ele tem que conter os quinais específicos das atividades que você vai executar. Inclusive, as agências reguladoras, elas só conseguem te enquadrar como aquela atividade se você tiver o KNAI e a atividade dentro do seu contrato social, né? Então, dentro dessa sua pergunta, a gente sempre tem a questão de que o contrato social ele deve ter os KNAIs adequados. Quais são os tipos de laboratório, né? A gente, em duas mãos, a gente não consegue citar, mas a gente tem laboratório de análises clínicas, a laboratório analítico, a gente tem laboratório de pesquisa, a gente tem laboratório de análise de águas, laboratório de análise de alimentos, laboratório veterinário, enfim, você tem uma série de laboratórios que tem que ser geridos de alguma forma, né? E a gente tem as regulações da vigilância sanitária, né? Então, em termos de vigilância, a gente tem a RDC 302, de 2005, que ela rege toda a parte de laboratórios de análises clínicas. A gente tem uma RDC muito interessante, que é a RDC 11, que ela fala do laboratório analítico, ou seja, o laboratório ele precisa de ter essa RDC e essa aprovação pela vigilância local para poder atuar como um laboratório que analisa produtos, analisa reagentes, analisa medicamentos e tal, como um serviço laboratorial terceirizado, né? Ele é diferente do laboratório de análises clínicas, faz análise de sangues e de fluidos biológicos, etc., né? E tem os laboratórios que são regidos pela RDC 16, que são os laboratórios que estão dentro de indústrias, laboratórios que estão dentro de distribuidoras de produtos para a saúde, para efeitos de controle de qualidade. E aí tem, como a gente está falando de gestão de riscos e riscos ocultos, né? Acho que você deve abordar isso em algum momento, né? Eu consigo falar um monte de potenciais riscos, né? Sob o ponto de vista regulatório, né? Claro que existem outros, financeiros, enfim, recursos humanos e por aí vai. São essas as principais regulações que a gente vê sob o ponto de vista de vigilância sanitária. RDC 302, RDC 11 e RDC 16. Perfeito. E aí, Lincoln, vocês incorporam muitos laboratórios, né? Vocês basicamente são um grupo que trabalha com essa aquisição e gestão laboratorial, correto? Isso. O que o Márcio falou, muito importante realmente. Porque, por exemplo, às vezes nós fazemos uma aquisição e aí será que toda atividade que está sendo exercida, né, por aquele laboratório está contemplada no KNAI dele? Então, por exemplo, a gente atualmente são 20 empresas, né? Quando eu falo empresas, uma empresa pode ter 3, 4 filiais. Então, a gente fez um trabalho, por exemplo, de rever essa questão para que nenhuma atividade que seja exercida não esteja contemplada no KNAI. Um exemplo aqui real foi a questão de vacina, né?
Então, a gente começou a aplicar a vacinas e antes disso teve todo um trabalho para ver, olha, vamos cadastrar atividade de vacinação em todos os quinais. Então, realmente é muito importante essa questão. Exatamente, que aí eu ia pegar esse ponto para... Vou até fazer um bate-bola com o Márcio, mas depois eu quero saber do ponto de vista mais empresarial como que isso se reflete. Porque acontece, Márcio, eu acredito que uma mesma infraestrutura laboratorial ela possa atender diversos tipos, né, de exames ou de práticas. Mas aí você tem essas limitações do próprio jurídico, né, do CNAE que está ali. Mas acontece o meu cliente pediu, eu consigo fazer, eu vou lá e faço. Acontece esse tipo de prática e depois lá na frente é que pode gerar alguma situação de desconformidade? Acontece e em alguns casos dá problema, sim. Então, por exemplo, você quer fazer, você tem um laboratório de análises clínicas que faz milhares de exames e tal, e hoje o mercado veterinário, por exemplo, é um mercado que cresce muito. Eu posso fazer os meus testes de produtos de sangue veterinário para dosar glicose, não é? Eu dosar glicose humana, vou dosar glicose do cãozinho, não tem problema nenhum, eu faço o mesmo equipamento. Não, PODE, não pode. Existe uma regulação específica e ela fala que os exames têm que ser feitos separados, em ambientes separados, né? Então, a legislação prevê esse tipo de coisa, né? Então, recentemente, a gente até tem trabalhado com uma empresa que ela está querendo fazer a sua certificação de boas práticas de fabricação de software médico, né? E ela tem um laboratório que é uma Health Tech. E esse laboratório, para poder desenvolver, tem que ter o KNAI de software médico. E a vigilância sanitária não entende, em alguns estados, que aquele KNAI é um KNAI que enquadra a empresa como empresa de saúde. Então, voltando ao que você comentou, inclusive, em relação à questão jurídica, né, e a questão do contrato social, você tem que, às vezes, debater entre o jurídico e o contábil e o fiscal da sua empresa, porque você, às vezes, coloca um KNAI que vai atrapalhar toda a sua tributação. Então, às vezes, as pessoas abrem uma outra empresa só para poder fazer uma determinada atividade, né? Mas, sem querer sair muito da sua pergunta, acontece isso sim, tá? Não basta eu foi querer... ótimo. Né, fazer laboratório de veterinária dentro do laboratório de análises clínicas, por exemplo, não pode. Né? Esse gancho era exatamente o que eu queria perguntar para o Lincoln, porque aí, né, vocês aí como os gestores, essa questão do KNAI, ela tem todo um envolvimento que ultrapassa simplesmente o limite técnico, né? Nós estamos falando aí de tributações, de outras fiscalizações que vêm em cima e que podem eventualmente até inviabilizar um determinado negócio se você faz algo de diferente. Hoje, como é que vocês fazem, né, do Cura, para identificar esse tipo de situação e, naturalmente, isso aí para contornar e regularizar isso da forma como for necessário? Hoje, qualquer decisão estratégica nesse sentido sempre vai ter que ter a gerente responsável pelo departamento jurídico para ver essa questão societária e também o pessoal aqui da contabilidade, controladoria, a questão dos tributos. Isso que o Márcio falou acontece muito. Às vezes abre-se um novo CNPJ somente por causa de uma atividade, porque eu não posso mudar. Não é que eu não posso, mas se eu mudar um existente, eu vou mexer na minha tributação. Então é feito todo um... Ali eu falo que não é nem um jogo de dama, que é mais simples, é um jogo de xadrez. Tá? E às vezes a gente não segue, porque fala, olha, a alteração aqui que eu vou fazer, eu não consigo repassar isso no preço, então para mim não adianta. Então realmente isso pega muito. E era esse ponto que eu queria puxar com você, porque às vezes quando a gente fala de tributação, alguém pode falar, igual o Márcio comentou, eu faço glicose para pessoas, para humanos, eu já vou fazer glicose para o cachorrinho. Provavelmente essa não é uma alteração do ponto de vista técnico muito complexa de ser feita
em relação à KNAI, mas eventualmente alguma alteração como essa me força a ter uma alteração de margem de lucro que pode até tirar minha competitividade do mercado, né? Mais ou menos por aí, Lincoln? Sim. Você perde preço, né? Se você não consegue repassar isso, você acaba perdendo aí, você se torna, não fica competitivo, né? É isso mesmo. Ou seja, o melhor vai para onde você conhece e seja melhor naquilo, né? E se você quiser fazer outra, faz de outro jeito, faz com outra pessoa, abre um outro negócio, mas não tenta fazer o seu laboratório querer tomar conta de muita coisa, porque a chance disso dar errado é grande. Nós já desistimos de aquisições justamente porque quando faz uma due diligence nessa parte aí de quinar e parte tributária, fala assim, nossa, tem um risco aí tão grande que a gente entende que não vale a pena assumir aquele risco. E aí acaba não seguindo na aquisição. Pois é, perfeito, muito bom. Mas ao mesmo tempo, Márcio, a gente sabe que é uma área que o que não falta é normativas, né? Realmente, se tem alguma área que tem regra para seguir, eu acho que essa linha toda da saúde, para falar a verdade, não só laboratório, né? Mas laboratórios, hospitais, e aí a gente pensa muito não só nas RDCs, na BPF, também tem muita ISO, né? Envolvendo dentro do arcabouço ali, a 17025, 13485, você tem uma série de ISOs e que, via de regra, a maioria dos laboratórios eles possuem, né, essas certificações, porque eles dependem disso, né, até para operar na maioria dos casos. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: por mais que você tenha esse arcabouço tão grande, normativo e de normas, por exemplo, ISO, e a pessoa, né, o laboratório esteja em conformidade com todas elas, isso é suficiente? Ou seja, todo esse arcabouço normativo, ele consegue contemplar e garantir o sistema de gestão do laboratório? Eu garanto que esse laboratório está sendo bem gerido porque ele tem as normas devidamente credenciadas, acreditadas? Bom, se você... É uma pergunta complexa, né? Mas é muito interessante. Se você aborda, sob o ponto de vista de regulação sanitária, né? A regulação sanitária, ela não quer saber se o seu produto está dando lucro, se não está dando lucro, se você está tendo prejuízo. Ela quer saber, basicamente, se você tem os seus equipamentos calibrados, se você tem um programa de controle de qualidade, se você consegue rastrear o seu paciente em relação àquele exame, se você não tem trocas, se o seu pessoal é qualificado, etc. Enfim, as regulações sanitárias, sob o ponto de vista de vigilância ou até em termos de mapa, elas não abordam de maneira, vamos dizer assim, muito efetiva sobre o risco do negócio. Ela fala sobre o risco, ela aborda muito o risco do paciente e o risco da população, porque basicamente esse é o objetivo da vigilância sanitária, tanto as visas municipais e estaduais quanto a Anvisa federal, né? Agora, quando você passa para uma ISO 9001, por exemplo, que já está está na versão 2015, né? E por essa ISO ela já aborda questões que têm a ver com o risco do negócio, né? O gerenciamento de risco passa por isso, né? Já a ISO 17025 também ela já não é uma ISO voltada muito a negócio, ela é muito voltada à rastreabilidade, controle dos processos internos. A minha pergunta a minha resposta é sim. Se você tem um sistema de gestão da qualidade bem implantado e bem utilizado, por profissionais qualificados e que entendam que os indicadores, que são obrigatórios, inclusive, indicadores de qualidade, indicadores de desempenho, de perfil, de reclamação de cliente, né? Aquele velho jargão, né? Melhoria contínua e foco no cliente é muito importante e visa não só o cliente, visa também o negócio, principalmente as normativas ISO mais atuais. Então, eu entendo que, bem utilizada e bem aplicada, uma norma ISO ela garante boa parte da saúde e da gestão de um laboratório. Tá?
Vou perguntar agora para quem compra o laboratório. Então, Leandro, a norma ISO, até onde que ela vai, ou a gestão ainda precisa de ter um olhar diferente? Vocês não olham só, se ele está tudo bem com as normas e está tudo ok. Não, eu preciso dar uma olhada melhor nesse compliance de gestão. Como é que é isso, do ponto de vista de vocês que são, vamos dizer assim, investidores da saúde? Tá? Então, a gente entende que tem um selinho ali de qualidade. Tá? Então, por exemplo, aqui no Cura nós temos ONA, PAD, PALC, e a gente faz muito esforço para manter, né? Porque entende que isso é um selinho de qualidade, tanto uma segurança para a gente quanto para o cliente. Então, os auditores vêm, a gente tem que validar essas acreditações, não obstante todas os outros normativos. Agora, independentemente disso, é muito necessário que consultorias que não têm a ver necessariamente com essas acreditações para ver se o dia a dia, apesar de estar ok com os normativos, não tem algo que pode me gerar um problema futuro. Então, é mais nesse. Então, respondendo de forma prática, sim, a gente entende como um selo, mas é muito importante também se tem algo que existe que não está contra a norma, mas que pode me gerar um problema futuro. Perfeito. E aí agora a gente já começa a entrar bem mais nesses pontos específicos, e eu quero dar uma estressada nesse assunto, porque você, Márcio, você está dos dois lados da mesa, né? Eventualmente, vocês fazem, né? Você tem um laboratório dentro da EasyTech, vocês fazem coisas, então você também vocês são uma empresa que sofrem auditoria, né? Mas ao passo que você também é um auditor, então acaba fazendo um pouquinho de tudo. Então, naturalmente, como um bom auditor, você próprio, pessoa física, você já tem uma carga de gestão maior. Então, você é um profissional de laboratório que tem um conhecimento de gestão aplicada, como o Lincoln estava falando, que sai um pouco só da caixinha ali do laboratório, com uma visão mais amplificada. Mas ao longo dessa carreira, dessas auditorias todas que você já fez, você sente que os gestores hoje, né, focando aí nos laboratórios, eles têm essa predisposição a se especializar ou se aprimorar na gestão como um todo, ou isso ainda é um paradigma a ser quebrado? O cara fala, não, eu sou bom de laboratório, eu vou conseguir tocar meu laboratório, o contas a pagar, o compras, eu sei que alguém vai tomar conta disso. Como é que você vê essa preocupação dos gestores com essa gestão fora do técnico laboratorial? Eu até vou aproveitar, né, que a gente, como auditor e tendo laboratório, a gente tem que dar um bom exemplo, né? Então a gente não pode ter muitas não conformidades. Eu queria só comentar uma coisa que o Lincoln falou, que acho que é a chave da percepção da questão da gestão. Você vê o selo da qualidade como um selo que eu tenho certificado de qualidade. E realmente esse valor é um valor, o valuation da sua empresa aumenta por ter isso, enfim. É claro que somente a gestão de ISO, gestão de certificações, ela per si, provavelmente ela não aborda todas as questões do negócio, né? Agora, pela minha experiência, toda vez que eu entro na norma, leio, ela já prevê dentro dela uma série de análises que você faz que elas são muito abrangentes, até o planejamento estratégico, ele está ali dentro, né, da questão da norma, dentro do sistema de gestão da qualidade, né? Concordando com o que o Lincoln comentou, né, eu queria só colocar também que essa visão de que a norma, ela bem aplicada e ela a fundo, né? Eu vou fazer uma reunião de planejamento estratégico, eu vou para um hotel com os diretores e tal. O cara da qualidade consegue registrar isso dentro do sistema de gestão da qualidade com uma análise de risco, gerenciamento de risco do negócio e tal, melhoria contínua e foco no cliente. Entendeu? Então, a ISO bem empregada, do seu ponto de vista
bem abrangente, ela pode ser pode ser usada como ferramenta de gestão nos mais diversos aspectos, né, e níveis. Agora, indo para a sua pergunta, se eu não me perder, né, porque eu abordei um pouquinho essa questão Não, ainda. falando mais como é que você vê essa preparação dos gestores laboratoriais do ponto de vista da gestão propriamente dita do negócio, não só a gestão do laboratório, né? Como é que você enxerga a qualificação hoje dos gestores dentro do ponto de vista mais macro? Nossa, varia demais. Assim, a gente atende clientes pequenos, clientes médios, clientes grandes, então existe uma variabilidade muito grande de preparação dos gestores, né? Agora, o que a gente percebe é que, num primeiro olhar, normalmente os gestores menores, ou começando os negócios, começando um laboratório, um empreendimento na área de saúde, eles veem as certificações sanitárias e talvez uma ISO como, às vezes, um pré-requisito comercial ou um selo, uma coisa que é obrigatória, né? Eu tenho que fazer isso porque senão eu não consigo operar, né? Então, a gente percebe essa evolução, quando eles percebem que aquilo que está na regulação traz uma segurança, né, como o Lincoln disse para a empresa, aquilo passa a ser um intangível importante. Então, Thiago, assim, varia demais, né? Você tem empreendedores, se eu te contar casos aqui, tem empreendedor que fala que não queria comprar, não queria calibrar uma pipeta, porque era R$ 35 cada uma, ele tinha 10 e ia gastar R$ 300, e que ele não via sentido em ficar calibrando pipeta, porque era muito caro. Então, é um cara que vê R$ 300 como um custo. Então, tem de tudo, né? Eu já vi, por exemplo, um laboratório que tinha 11 metros quadrados com um frigobar, e esse frigobar representava 800 a 900 mil reais de estoque, e a empresa era perfeita, sistema de gestão da qualidade, responsável técnico, controle de temperatura, e a geladeirinha dele cheia de botox. E se acabasse a luz, tinha um no-break lá. Então, era um microempresário que estava começando com um produto de alto valor agregado, mas com uma capacitação muito grande e uma visão muito boa. Então, varia demais, né? Eu acho que é muito importante essa maturidade de gestão aí dos empreendedores em laboratórios em relação aos sistemas da qualidade, né? Não, pois é. E aí, Lincoln, pegando esse gancho que o Márcio falou que varia demais, hoje, quando vamos falar dos problemas, né? Porque é claro que tudo varia demais. Mas dentro de uma avaliação de rotina, o que vocês mais identificam como falhas na gestão, né? Ou seja, quais são as falhas mais comuns, aqueles pontos que vocês já vão de olho, você fala assim, cara, vamos ver se aqui deve ter coisa. Onde que normalmente os gestores não olham com o cuidado que eles deveriam olhar? Tem algum ponto que chama atenção? Tem financeiro contábil, que é o reconhecimento da receita. Então, via de regra, a receita no segmento ali do pequeno laboratório, ela é reconhecida por caixa. Então, toda vez que a gente vai fazer uma aquisição dessas, desde que eu estou aqui, 15 aquisições, as 15, a receita sempre foi reconhecida por caixa. E aí, quando a gente vai fazer o ajuste para competência, né, ou seja, olha, eu quero registrar, eu tenho, né, não é quero, o princípio, o princípio contábil da competência fala que eu tenho que reconhecer com base nos exames realizados, né? Então, eu preciso reconhecer em 2021 todos os exames que foram realizados dentro do ano de 21, independente se eu recebi ou não. E essa composição e essa explicação geralmente se faz difícil, mas aí eu entendo que é até por uma falta de conhecimento contábil, porque o pessoal está muito ali, ele está no dia a dia, o operacional, olha, tenho que colocar para dentro o caixa, o dinheiro, a possibilidade de receber, mas aí o registro daquilo acaba ficando de forma secundária.
Então, já aconteceu a gente comprar a empresa e até a empresa ser subavaliada, obviamente isso influencia no valuation, porque ela não tinha reconhecido toda a receita que ela deveria reconhecer. Né? Ou seja, ele poderia ter vendido por um valor maior do que vendeu. O proprietário poderia ter vendido, né, para vocês por um valor Porque maior, né? Ele tinha a valor compra para no agregar, segmento, mas ela esse sempre valor não estava agregado, né? Ela é sempre por múltiplo de EBITDA, né? Então o EBITDA dele era maior do que ele realmente acreditava que fosse. Mas aí, falando isso, você deve mais assim, não tem muita maldade, né? É mais um desconhecimento mesmo, é o hábito, né? É uma mentalidade de pessoa física, né? Nós aqui, pô, você vai ver como é que tá a sua coisa, você olha assim, entra no extrato do banco, você vê se você tá bem, se você tá mal, e é isso que tem para hoje. Se ninguém fica fazendo compra por competência, né? Eu comprei Sim. 2 vinhos, vou tomar um vinho hoje, um vinho no mês que vem, eu vou apropriar esse custo no mês. Não, isso não existe, né? Comprei, caiu no cartão, é minha caixa. É muito nesse sentido, assim, a pessoa acaba levando para a empresa essa mentalidade de pessoa física, é isso? Facilidade, tanto para você ter controles gerenciais, quanto para pagamento de imposto. É bem mais simples você pagar com base na receita reconhecida caixa do que você pegar e ficar fazendo um ajuste de competência. Entendi. Faz sentido. Mas normalmente você tem contabilidades externas, né? É muito raro, né? Não sei, mas eu acredito que seja muito raro você ter uma contabilidade interna em pequenos, né? Lógico, nos grandes, no Pardinho, vocês, tudo bem. Mas esses que vocês compram, que são um pouco menores, eu acredito que a maioria deles tem a contabilidade externa, correto? Sim, todos. Aí também é uma questão até de alinhamento, de própria orientação da contabilidade para o empresário, né? Para falar, olha, você está fazendo assim, mas a gente entende que seria melhor. Então, às vezes, a própria contabilidade não se preocupa, né, de fazer dessa forma, porque ela não enxerga valor e, na verdade, tem muito valor, né? Sim. Quando eu trabalhei 12 anos em auditoria contábil também, geralmente quando íamos fazer qualquer tipo de auditoria em escritório terceirizado, eles indicavam sempre vai lucro presumido. E às vezes falava assim, nossa, mas o lucro real compensa. Ele, não, mas fazer contabilidade de lucro real, olha, peraí. Peraí que é complicado. Porque assim, o risco, né, de você tomar uma atuação é bem maior, justamente por causa dos ajustes de competência, variação cambial realizada, não realizada, tem que ter 4 contas. Então, você começa tem que ser algo mais complexo, obviamente, algo mais gourmet. E às vezes ele fala, eu não consigo repassar isso para o cliente. Então eu falava, olha, vamos deixar lucro presumido, mesmo que o cliente estava sendo penalizado. Entendi. Principalmente nessa área clínica, porque você tem uma depreciação que é dedutível, uma depreciação bem alta aí dos equipamentos, quando a gente fala em valores. Exatamente. Esse é que é o ponto. Dependendo do regime que você está, né, do real para o presumido, tem até algumas vantagens, né, financeiras mesmo, né, que não faz história na conta. Se você está no real, você consegue usufruir melhor de determinados benefícios de abatimento de dívida, de uma compra de um equipamento maior, que você pode ali usar dos artifícios contábeis para que isso não prejudique tanto, por exemplo, o seu resultado final. E às vezes a pessoa não sabe fazer essa conta, né? Ele acha que não, ninguém nem sabe que existe essa questão, né? Sim. Né? Posso fazer uma pergunta para o Lincoln? Opa, por favor. Ô Lincoln, essa pergunta é uma pergunta que eu sempre tive uma dúvida, porque os grandes laboratórios, né, eles têm aqueles equipamentos que têm uma produtividade muito alta e são equipamentos caríssimos. E aí, normalmente, você tem parcerias com Abbott, Beckman ou com Roche, enfim, ou Siemens. E aí você, ao invés de comprar o equipamento e o equipamento depreciar no seu negócio, existe aquele modelo que é o modelo de comodato, né? Que o equipamento vai para o laboratório e você utiliza o consumível, e se esse equipamento ele deprecia ou não deprecia no seu laboratório, né? Ou no seu business, como é que funciona isso? Que eu acho que essa é uma pergunta que muita gente tem em cabeça, né? É melhor comprar o equipamento ou fazer o comodato? E como é que funciona essa coisa? Se o equipamento obsoleta, o fornecedor ele já troca por um superior e isso já está no contrato.
Você sabe mais ou menos como é que funciona isso em termos de saúde e de risco para o negócio, para não sair do tema, né, do encontro? Tá. Aqui no Cura, todos os equipamentos que nós temos, por exemplo, de ressonância, raio-x, todos são próprios. Todos são próprios, tá? Entende-se, aí não tenho a informação nos outros, tá? Mas Fleury, DASA, mas eu acredito que segue essa mesma linha, porque e aí a questão tributária, né? O equipamento é meu, eu vou tomar essa dedutibilidade, né? Então, pelo porte das empresas, ser tudo lucro real. Mas espera aí, são 20 empresas, aquela minúscula compensa ser lucro presumido, mas aí eu tenho um risco fiscal, porque sempre o fisco ele olha o controlador final. Então, mesmo que compense uma empresa ser lucro presumido, eu tenho o risco de ser autuado, né? E aquela empresa tem que ser tributada por lucro real, porque ele sempre olha o controlador final. Então, todas as nossas empresas são lucro real. Então, a gente comprou uma empresa, lucro presumido, automaticamente se torna lucro real, para você mitigar esse risco. Então, o equipamento sendo meu, eu vou deduzir essa depreciação. Minha empresa é lucro real, eu vou deduzir essa depreciação. Se eu faço a título de comodato, ali eu teria um valor que a gente entende que quando eu comparo entre a depreciação e o valor que eu pagaria desse aluguel, eu tenho um benefício maior via depreciação do que pagando o comodato. E também aquela questão da manutenção. A minha manutenção que a gente paga, aqui a maioria Cura, Siemens. Então, eu pago um valor fixo de manutenção, como se fosse um seguro que cobre até coisas simples, até a máquina quebrou geral, vai ter que trocar, né? E no comodato, a gente entende que esse valor seria bem maior do que eu comprar o equipamento e ficar pagando essa manutenção de valor fixo. Porque aí você tem duas pernas, né, ali, como você está falando, porque tem a perna da dedutibilidade em si só da depreciação, e é claro que se você está num comodato e a pessoa está cedendo aquele equipamento para você, a manutenção está ali embutida, mas também ela está embutida no markup de quem te entrega, né? Então você acaba pagando mais pela mesma manutenção, porque ela não está numa linha separada, ela está numa linha conjunta. Né? Então, às vezes, a pessoa também, a fazer essa conta não é tão trivial, né? Então, assim, cabe um carinho maior na hora de tomar esse tipo de decisão. Como o Márcio falou, às vezes um volume menor, né? Se você tem uma máquina que fica subutilizada, pode ser interessante que você tenha como um comodato até não contínuo, né? Você tem a liberdade de usá-lo durante determinados tempos, e aí você pode concentrar. Mas quando você já se utiliza de um equipamento com certa frequência, às vezes vai valer mais a pena você ter a propriedade para usar de tudo isso que você acabou de citar. Então, assim, é um joguinho que não é trivial, e por isso que precisa de ter alguém que realmente respire o negócio, né? Senão... Só um comentário, quer dizer, a gente está falando com o Cura, que é um laboratório de grande porte, né? Agora, se você pega um laboratório de pequeno porte, às vezes ele não tem se você comprar um equipamento que ele quer crescer e o equipamento é muito caro e ele não tem fluxo de caixa, né? Às vezes ele não consegue dividir tanto o valor do equipamento, enfim. E aí é uma decisão de fluxo de caixa, né? Então, sem esquecer dos laboratórios que estão começando, laboratórios pequenos, né? Depende aí do público que está assistindo, né? Eu lembro quando teve a crise de 2014 e 2015, eu trabalhava eu era ainda gestor de inovação da Labtest Diagnóstica, né? E o volume de venda de equipamentos despencou assim 85%. E o volume de reagentes e kits que você vendia despencou 5%. Ou seja, o consumível continua girando, né? Mas o pessoal parou de investir em laboratório e parou de investir em crescimento. Então, parou a compra de equipamentos por conta do problema de fluxo de caixa, né?
porque também o cliente da empresa ela é um perfil de cliente de pequeno e médio porte, né? Não é um laboratório de grande porte como o de vocês. É só para ter essa visão também um pouco para o lado do laboratório de menor porte, né? Claro, claro. É o que a gente está falando, nós estamos falando aqui com todo mundo e é isso, né? Assim, o grande ponto é que não tem a resposta certa. Tem a resposta certa para você. Né? Então, não vá naquela de que, porque o fulano faz, logo é melhor de fazer assim. Não, calma. Né? Às vezes para você não. Às vezes para você vai ter que sentar um pouquinho melhor. Às vezes para você o comodato realmente vai ter que valer a pena por uma questão de risco do negócio. Né? Então, meu fluxo financeiro, meu caixa projetado para 60 meses me faz levar que se eu comprar isso aqui agora, eu vou ter um problema, eu posso vir a ter um problema de fluxo de caixa, que às vezes a pessoa não antecipa. Então, pode, por mais que seja mais caro no quantitativo relativo, pode ser mais interessante do ponto de vista econômico que aquela pessoa opte pelo comodato naquele momento, para ter uma estabilidade de caixa e, eventualmente, depois possa até vir a comprar o equipamento. Né? Então, acho que é importante a gente dar essa ideia, né, para os gestores de que esse aqui é mais caro, logo, igual a mesma briga de aluguel, né? Vive de aluguel ou compra apartamento e paga prestação? É a mesma coisa, né? Assim, né? Quase mais ou menos a mesma coisa. Dependendo da negociação que você tem de aluguel, justifica muito mais você ficar um tempo no aluguel e fazer caixa para eventualmente comprar um apartamento depois com melhor negociação, do que você de cara, sem caixa, já entrar numa prestação alta que vai atrapalhar o seu fluxo depois. Né? Então, acho que é sempre importante lembrar disso, porque a educação financeira no Brasil, a gente sabe como é que ela é, né? A gente não estuda isso, né? A gente não aprende isso na escola. Então, e principalmente para quem é de uma geração aí acima dos 40, todo mundo nasceu com aquela ideia, olha, né, compra sua casa, compra seu carro, vai ter as suas coisas, e aí beleza, né? Aí sua vida está mais ou menos organizada. E às vezes não é assim, né? Às vezes é melhor você não comprar a sua casa e viver bem de aluguel do que comprar a sua casa, ter um investimento, ter o seu dinheiro literalmente empatado, né? Como a gente brinca, então, ou seja, você perdeu a oportunidade de investir o seu dinheiro, que poderia render dividendos e ainda pagar o seu aluguel, e agora você tem um imóvel que está ali na sua mão, que eventualmente pode até desvalorizar. Então, você perdeu dinheiro pagando imposto, você perdeu dinheiro porque ele desvalorizou, e é a mesma coisa do equipamento. Então, às vezes você compra um equipamento caro, faz um esforço danado, mas você não está no lucro real, você não vai conseguir ter o benefício dessa dívida, então você perde no fluxo de caixa e perde pela depreciação. Você perde duas vezes. Então, às vezes, a conta de perder duas vezes justifica o comodato. Né? Eu acho que é legal só a gente trazer isso para o pessoal falar assim, tem que dar um passo a mais para pensar nesse assunto, né? Antes de fazer investimentos altos. E como o Lincoln comentou, às vezes, se você está num momento como esse e resolve vender a sua empresa, naquele momento, o seu EBITDA ele vai embora. Então, se você ainda cai no momento de falar, e agora eu preciso vender a empresa, você vai ter ainda perdido valuation da sua própria empresa, mesmo tendo comprado um equipamento fantástico. Porque no seu múltiplo de resultado final, ele caiu. Então, no projetado, ele vai cair, logo, o seu valor de venda cai. Então, olha, o arcabouço é muito maior do que simplesmente né? Posso ou não posso? Se você posso? pega uma empresa, a empresa é lucrativa, então você vai deduzir a depreciação do bem e você vai deduzir a despesa paga pelos juros do financiamento. Ou seja, no final, você saiu de graça, entre parênteses, porque você deduziu o valor total, tanto o custo quanto o valor dos juros você deduziu. Perfeito, é isso aí. Bom, gente, e aí... eu estou achando que eu já vou chegar na conclusão do encontro, porque para ter sucesso em laboratório, você tem que ter um cara igual o Lincoln, né? Que é um cara bom de financeiro e de contabilidade. Você tendo um bom financeiro e uma boa contabilidade, você já
e tendo o selo de Mas qualidade, né? ele não é laboratorista, né, Lincoln? Você não tem informação de... Não precisa, né? Então não Mas adianta. enfim. Então, É isso. balanceamento. Não, o Lincoln sozinho não ia conseguir a 13485. Então vamos por partes. Mas até falando disso, Márcio, puxando aqui uma pergunta interessante, como é que hoje, no seu ponto de vista aí do pessoal que você convive, essa pergunta eu quero muito para o Lincoln, mas eu queria escutar a sua opinião primeiro antes de passar para ele. O mercado, né? A gente passou aí agora, ainda estamos passando, né? Mas acho que o pico já passou pelo Covid e a gente, todas as áreas sofreram mais ou menos, mas a gente sabe que na área da saúde ela também é um pouco dividida, né? Existe uma parte da área que cresceu bastante, uma parte de laboratórios que se deu bem com Covid, por exemplo, mas existe uma outra parte que não se deu tão bem, né? Que acabou também sofrendo um pouco com essa questão da pandemia. Olhando para frente, olhando para as perspectivas, como é que você enxerga hoje o mercado como um todo? Assim, quais são os principais drivers, né? Para onde que as pessoas devem olhar hoje, os gestores laboratoriais devem olhar, devem manter a atenção para cada vez mais ter um negócio sólido, com menos risco? Sob o ponto de vista, vamos chamar assim, clínico, né? Porque a doença, a pandemia, o que ela fez, né? Tudo que ela é exame, vamos dizer assim, mais ambulatorial, check-up, glicose, diabetes, essas coisas todas, teve uma queda muito grande, né, no início da pandemia, enquanto que o que era de exame, vamos chamar assim, hospitalar, né, que são os gases sanguíneos e, enfim, tudo que gira em torno do ambiente mais hospitalar mesmo e menos laboratorial, sob o ponto de vista de exames e sob o ponto de vista de diagnósticos e tratamento, o mercado teve áreas que caíram muito e áreas que subiram muito, né? Sem falar dos exames para COVID, né? Obviamente, aí a gente tem aí os testes rápidos, você tem aí o RT-PCR, você tem os sistemas point of care, aí você tem IgG, IgM, enfim. Só para você ter uma noção, a gente fez uma pesquisa de mercado até para uma empresa de fora do país. A Anvisa tem hoje registros válidos de produtos para diagnóstico de Covid, hoje, 508 registros válidos. E foram 615, mais ou menos. Essa diferença, que são 107, foram anulados, cancelados ou não passaram depois de um tempo. Então, o mercado passou por uma corrida, né, do ouro, vamos chamar assim, né? Eu conheço uma empresa aqui de Minas Gerais que a perspectiva de faturamento dela era de 8 milhões para o ano, de 8 a 9 milhões, e ela faturou 300 milhões no ano por conta de ter sido uma das primeiras empresas a registrar os kits de Covid. Inclusive, a gente fez o registro para eles, né? Na época. Foi em março de 2020. Então, o mercado ele olha hoje muito para os exames de Covid, né? O Lincoln deve ter esses dados aí laboratoriais, que agora já está caindo, né? Os exames. Tem essa questão do anticorpo neutralizante, que é um produto que pode ser interessante, mas ao mesmo tempo o pessoal não sabe se esse produto vai pegar, porque ele começa a questionar a eficácia das vacinas. Então, o governo, às vezes, não olha com muito bons olhos esse tipo de produto, embora sejam uma coisa importante, porque as vacinas foram desenvolvidas de forma muito rápida, né, para poder atender a pandemia. Então, eu entendo que o mercado ele evoluiu muito em dispositivos para, no geral, né, em termos de diagnóstico. Hoje, teste rápido, todo mundo sabe o que é teste rápido, né? Está nas farmácias, então caiu no conhecimento popular. Então, você avançar, sob o ponto de vista de mercado, em testes rápidos para outras aplicações, é um mercado que vai crescer, não tem como, tanto para a área humana quanto veterinária. Então, vejo o mercado crescendo nessa direção. Legal. Sistemas de tratamento, de respiradores artificiais e tal, tem uma série de produtos que estão sendo lançados aí com vantagens, com custo baixo, e é um mercado que também vai ficar aquecido por um tempo.
Temos também as pessoas que passam pelo tratamento de Covid, ficam muito tempo nos CTIs, nas UTIs, né, parados, eles perdem muito peso, perdem massa muscular, então diversos dispositivos na área de contração muscular e de fisioterapia para poder esses pacientes melhorarem mais rápido, diminuir o custo até hospitalar e o tempo, né, da pessoa no hospital. Estão aparecendo, estão registrando, então é uma outra direção do mercado. Sem falar, né, que eu costumo brincar, né, nas palestras de Covid, né, que as mais altas tecnologias hoje se chamam detergente e álcool, né, e etanol, né, e celulose e fibras para você fazer as máscaras, porque é isso que é o mais importante, é lavar bem a mão, esterilizar e colocar a máscara, né? Então isso o mercado. Eu não preciso falar para ninguém que o mercado teve uma corrida, né, nessa direção, né? E para fechar a pergunta, né, falando de muitas tendências aí, né, de mercados que estão crescendo, é a questão das vacinas, né? O governo agora fechou uma compra de 100 milhões de doses da Pfizer. Eu tomei as 2 doses, né? E eu já prevejo que eu vou ter que tomar a terceira, né? Saiu hoje uma nota falando que com 2 meses depois da vacinação com a Pfizer, os níveis de anticorpos caem. Então, provavelmente vai ter uma terceira dose. Sim, não é fato público, mas eu prevejo que talvez isso aconteça, sabe? Então, Ou sob o seja, ponto de ainda vista tem caminho laboratorial, nisso aí, né? tem caminho nisso. Então, os laboratórios podem esperar ainda, talvez tenha uma demanda interessante sob o ponto de vista de anticorpos neutralizantes, para as pessoas começarem a verificar se as vacinas estão eficientes ou não. Isso é uma coisa que pode acontecer. Então, de repente, os laboratórios devam olhar para esse mercado, né? Mas aí, só pegando um gancho, uma pergunta, porque a gente atua muito com laboratórios, a gente vê que o lead time, né, o tempo de desenvolvimento de qualquer coisa nesse sentido é muito longo, né? Então, assim, algumas coisas demoram aí 2, 3 anos. Do que nós estamos hoje, né? Você está falando aí das máscaras, das vacinas, pensando que se alguém quiser começar a fazer isso hoje, ainda dá tempo? Ainda é legal? Ou olha, já pensa um pouco mais na frente, porque daqui a 2 anos isso já não vai estar tanto na pauta. Eu acho que vacina, vamos começar uma vacina nova, já perdeu o timing, né, na minha opinião. Eu lembro que no início só tinha teste para IgG e IgM, né? Para Covid. Passou 6, 7 meses, as vendas caíram lá embaixo e entrou o teste do antígeno. E o RT-PCR, que é o molecular, pelo DNA, pelo RNA, né, viral. Então, algumas coisas perderam time e perderam muito rápido, né? Agora, por exemplo, os testes laboratoriais de ELISA, que é uma tecnologia de mais alta sensibilidade para enxergar os anticorpos, tanto IgG como IgM. Existem produtos registrados no Brasil e estão disponíveis para os laboratórios, né? São produtos de alta sensibilidade que te dão uma dosagem confiável em termos de títulos de anticorpos. O que um teste rápido, por exemplo, a não ser que seja um teste rápido quantitativo com a sensibilidade melhor, que são poucos casos, um teste rápido convencional ele não vai te falar, eu estou imunizado, não estou, enfim. Você tem que ter os níveis de anticorpos bem altos para poder aparecer no teste rápido, né? Sem querer desmerecer, né, a grande utilidade do teste rápido. Para os Então, casos algumas extremos, coisas eles perderam funcionam, né? time, sim. É o que o pessoal fala assim, para ter certeza de que você já está, ele funciona muito bem, né? Naquele limite mais inferior é que você tem, né, eventualmente ele Então, não é por tão exemplo, se confiável. o médico ele está querendo ver se um paciente dele de risco está com os títulos de anticorpos bons e tal. Se ele fizer o teste rápido, aí daqui a um tempo ele fazer o teste de novo, não existe um valor numérico quantitativo de título, enquanto que a ELISA te permite isso. Então, você monitorar um paciente, por exemplo, eu vacinei, eu sou idoso, eu sou grupo de risco, como é que estão os meus anticorpos, né?
você tomou a primeira dose, o nível está X, né? Aí quando você toma a segunda dose, será que melhorou ou será que caiu? Se você faz sempre na mesma metodologia e numa metodologia mais sensível e mais padronizada, né, e mais reprodutiva, né, que é a ELISA, superior ao que o teste rápido provém, né, para o laboratório, eu acho que essa pode ser uma tendência, anticorpos neutralizantes e dosagem de IgG e IgM na plataforma de ELISA, assim, sendo bem específico, Legal, né, até legal. em termos de produto, né. É Muito bacana. uma visão que eu tenho, tá? Lincoln, quando o Cura está olhando para frente, planejamento estratégico, vocês estão olhando para onde? O que vocês enxergam enquanto perspectivas de para onde vocês querem crescer enquanto grupo? Quais são as principais entregas aí do grupo laboratorial? Bom, a gente brinca aqui que o longo prazo são 2 meses atualmente. Porque ficou estocástico, né? É igual você olha o aplicativo ali do tempo, você olha, amanhã tá falando aqui que vai chover, mas você não sabe se confia muito, né? Então, realmente tá bem difícil essa questão estratégica. Mas o que a gente tem aqui como primazia é investir em tecnologia. Então, a gente sabe que o investimento em tecnologia, esse daí, independente do que aconteça futuramente, ele vai nos trazer bons resultados, vai melhorar a nossa margem. Então, o foco é investir em tecnologia. As aquisições pararam um pouco, justamente para a gente ver para onde que está indo a tendência. Então, vou comprar mais laboratórios de análises clínicas, vou comprar mais laboratórios de análise de imagem. Né? Então, realmente, a gente parou um pouquinho, investindo em tecnologia, investindo em melhorar a experiência do nosso cliente. Agora, se você falar assim, olha, estratégia para daqui 1 ano, 2 anos, aí fica complicado no cenário atual, tá? Eu queria até pegar, porque eu ia fechar com esse tema de tecnologia para já dar um gancho depois para uma próxima conversa que a gente vai ter por aqui. E aí, continuando, porque eu sei que o Márcio tem uns casos legais para falar desse assunto, mas aí Lincoln, quando o grupo Cura, ele olha para o mercado, vocês têm algum tipo de relação com health techs, com esses ecossistemas de desenvolvimento, às vezes de inteligência artificial? O quanto disso que o Brasil já tem, como é que você está vendo esse mercado falando, né, do ponto de vista tecnológico mais avançado possível? Nós estamos bem, precisa, tem espaço, como é que tá? Então, tem um irmão de uma amiga minha que, o cara, assim, é um dos tops, assim, do mercado em relação à análise de dados. E hoje ele está no DASA. Fleury está investindo pesado nessa questão de inteligência artificial. E o Cura também não está ficando atrás, realmente. Assim, não é nem o futuro, é o presente. Né? Então, é no ponto que vai chegar o momento que você vai receber no teu celular que falando assim, olha, Thiago, você tá aqui na época de você vir fazer um exame para medir o seu colesterol. Porque vai fazer X meses que você... Então, assim, essa questão da análise de dados, ela tá muito forte. E isso não tem como você fazer isso sozinho. Então, a parceria com empresas de tecnologia, então nós temos aqui parceiros que desenvolveram o sistema específico para a gente de front office, então a gente consegue essa questão de trabalhar melhor os dados, obviamente que respeitando a LGPD, para ver o que a gente consegue melhorar a experiência do cliente com essa informação que a gente tem deles. Né? E aí é uma reflexão, né? Então, por exemplo, eu vou à farmácia, os grandes grupos, e a gente vê isso no mercado, que é uma verticalização. Tá? Então, é muito comum, e a tendência, cada vez mais, você ter, por exemplo, um plano de saúde do Bradesco,
e você ter uma abrangência maior de atendimento no Fleury, porque o Bradesco é um dos acionistas do Fleury. Né? Então, quando você vai a uma farmácia, pergunta qual que é o seu plano de saúde. Se você tem plano de saúde, você tem um desconto. Então, você, por exemplo, vamos supor que seja a Notre Dame. Então, eu passo lá, olha, eu tenho um cartão da Notre Dame, ele pega e me dá um desconto. Isso vai para o banco de dados. Pô, mas espera aí, o Lincoln está comprando um pantoprazol, então ele está com um problema gástrico. Né? Então, isso já alimenta o banco de dados, obviamente que respeitando aí a LGPD, que vai conseguir fazer ali ter diversos proxies para ver como ele consegue oferecer o serviço para você e melhorar a sua experiência nesse sentido. Então, isso está muito mais avançado do que a gente imagina nesse sentido. Tá? Muito. E você, Márcio, você, né, eu sei que você tem um envolvimento grande em ecossistemas e pensando muito até na própria Anvisa, no que está sendo hoje registrado ou que não está conseguindo ainda ser registrado, como é que você está enxergando essa parte da tecnologia avançada, né, esse ponto aí de inteligência artificial, 3D, como é que está esse panorama hoje para você? Olha, tá tendo uma corrida, né? As health techs, né? Elas têm a grande, vamos chamar assim, facilidade, porque você sentado em frente ao computador, você consegue fazer milhares de coisas, né? A gente vê de tudo. A gente vê empresas que pegam exames hematológicos e, através de inteligência artificial, conseguem fazer, através do algoritmo, dizer se aquele paciente ele é positivo ou negativo para a COVID. Isso está em processo de validação, enfim, isso ocorre. Tem uma empresa que faz uma análise, isso não é sigiloso, está até publicado lá no Ministério de Ciência e Tecnologia e tudo mais. Você pega um pouquinho da saliva e faz uma análise de FTIR, que é um espectro fotômetro pequeno, mas que não gasta nenhum tipo de consumível. Você desseca a sua saliva numa plaquinha de alumínio e ele faz uma leitura espectral daquela amostra e, sem usar consumível, os dados do espectro vão para um banco de dados com inteligência artificial e te retornam se o cara é positivo ou negativo para a COVID. Isso já existe. Inclusive, essa empresa, a gente ajudou ela a fazer a parte de boas práticas, né, para poder, e o produto já está em fase final de registro na Anvisa. Ou seja, é o que você falou, Lincoln, é o presente. Isso vai mudar o mercado. E o que você falou que é o mais importante, assim, tudo vira dado e tudo vira um big data e que a gente tira a inteligência dali e melhora o atendimento, melhora o direcionamento, melhora a prevenção, melhora o serviço e a experiência, né, do cliente no final, como um todo, né? Então, eu entendo que isso veio para ficar. Isso tá chegando aí, já daqui a pouco. A gente tem empresas que fazem, pegam dados de tomografia computadorizada, geram imagens tridimensionais, imprime numa impressora 3D e entrega na mão do médico que vai fazer a operação para aquele órgão no dia seguinte. Aí ele sabe exatamente onde ele vai pôr a mão, enfim, onde ele vai ter que cortar, o cara já mentaliza aquela imagem do órgão onde vai fazer a cirurgia, e isso é empresa de saúde, né? Você tem que... Isso muda a conduta médica e muda o diagnóstico, muda a clínica, então é produto para a saúde, né? Então você tem que ter alguma regularização, né? O cara não pode imprimir um negócio errado. Então, e o cara não pode soltar um diagnóstico por inteligência artificial de COVID também errado. Tem empresas que pegam aquela imagem termográfica e elas, pela imagem termográfica, já conseguem dizer se o produto, se o paciente tem COVID ou não. Isso está em validação em pesquisa clínica. Assim, para falar 4 casos aí que a gente conhece, né? Não, pois é, Então, e aí para a gente já até ir fechando, pegar um comentário que a Grace fez ali no chat, porque isso tudo que vocês estão falando nesses últimos 10 minutos
foge, foge que eu digo do ponto de vista trivial, da competência técnico-científica, né, do laboratorista em si, ou, né, do gestor laboratorial ali. Nós estamos falando de Big Data que, via de regra, vamos combinar, não é a maioria ali dos laboratórios de médico que vai entender de Big Data, né? Quando você está falando de impressão 3D, da mesma forma, a gente vê então uma necessidade, talvez, acho que eu posso até colocar dessa forma, como vocês estão falando que é muito presente, há uma necessidade eminente de que os laboratórios e todo esse ecossistema ele se torne cada vez mais multidisciplinar, correto? Mas que é importante te entender também que a pessoa não vai conseguir fazer tudo, ou seja, precisamos evoluir parcerias para viabilizar esse tipo de situação acontecer. É por aí? É pensar no ecossistema um pouquinho mais amplo, é o cara conseguir sair um pouco daquele laboratório, trazer alguma coisa para dentro, mas entender que ele precisa também do para fora? É esse movimento? Bom, eu acho que é bem isso mesmo, Thiago. A gente tem uma empresa do grupo que ela só lauda, então a gente montou uma estrutura, conforme o Márcio falou assim, que aquele, eu não sei se cliente dele que tinha 11 metros, mas era super bem preparado. Então teve uma empresa que a gente fez uma aquisição, uma sala, e ele só tem médico que fica laudando, né? E isso aí deu certo, ele começou a laudar de outros grupos, então atualmente não lauda só do Cura. E qual que é a particularidade? Tem muito médico que está, por exemplo, nos Estados Unidos, mas ele está laudando, então ele recebe as imagens e laudando. E assim, então o cara pode trabalhar, não só na área da saúde, né? Mas o cara tá no Brasil, em qualquer lugar do mundo e tá trabalhando feliz da vida, laudando. Então, às vezes, o cara fala, pô, peraí que eu preciso melhorar o meu fluxo de caixa. Então, ele fica um tempo na Argentina, que é a moeda desvalorizada. Pô, eu economizei, agora eu vou pra Disney. Tá trabalhando, né? Tá produzindo. Então, não só na área da saúde, mas na área. Porque obviamente que os investimentos eles sempre são direcionados para os segmentos que dão maior retorno financeiro, né? Então a gente tem uma escala. Então a gente sai do bélico e lá em segundo, terceiro lugar é a área da saúde, que realmente é uma área bem rentável, né? Então a tecnologia vai aperfeiçoando nesse sentido, nessas áreas mais rápida, mas de uma forma mais rápida do que em outros segmentos que não são tão lucrativos. Muito bacana. Eu vejo, né, a gente acompanha empresas de praticamente todos os portes e foi engraçado que nessa semana retrasada, não lembro, eu fiz uma repassada de um Business Canvas com o pessoal de biotecnologia e era muito interessante ver como que o plano de negócios deles de 2 anos atrás previa absolutamente as coisas normais que você vê, né? Era o que o Márcio estava falando lá no começo. Eu vou ter que economizar um pouquinho de reagente, eventualmente eu posso, né, produzir alguns internos para economizar a questão de importação, porque o dólar tinha dado aquela flutuação gigantesca, né, nesses últimos, quase dobrou, né, a cotação do dólar, então ele se segurando. E agora, quando a gente foi rever esse business canvas, como que a mentalidade deles está assim, olha, precisamos trabalhar com nanotecnologia, precisamos trabalhar com algumas questões de prótese avançada, de materiais diferenciados. Então, assim, nós estamos falando de uma questão de 20 meses entre uma coisa e outra que o próprio gestor falou, cara, já rasga esse negócio que a gente fez lá atrás, esquece isso aí. A gente tem que pensar em algo muito diferente, que é o que vocês falaram, não é lá para frente. Eu preciso pensar em algo muito diferente para agora. Esse negócio tem que entrar na minha pauta agora, senão eu vou ficar para trás. Né? E eu acho que a área da saúde, muita gente discutia, né, no começo da pandemia, será que eles vão deixar médico atender remoto? Será que eles vão deixar psiquiatra atender remoto? Né? Existe ainda, né, uma série de conflitos, mas na medida que você é proibido, entre aspas, de sair de casa, você vai ter que atender remoto. Então, chegou num ponto que não adiantava mais o que eu acho ou deixo de achar. Cara, vai ter que acontecer.
né? E a gente viu os planos de saúde, a maioria dos hospitais, criando, né, serviço de atendimento remoto para pelo menos conseguir avançar e não superlotar de forma ineficiente o atendimento que era imprescindível naquele momento, né, para a grande maioria. Então eu vejo que realmente a gente está num momento de disrupção, né, de falar, olha, a saúde até hoje funcionou dentro de uma caixinha e que, por bem ou por mal, com Covid, sem Covid, por health techs ou não, nós estamos vendo uma transformação gigantesca acontecendo nesses últimos 2, 3 anos e que eu entendo que ela não vai parar tão cedo, né? E como o Lincoln bem colocou, é um mercado que, querendo ou não, rico, muito rico, é um mercado trilionário. Então, se tem alguém que pode avançar nesses desenvolvimentos, é a saúde, né? É alguém que pode puxar esse desenvolvimento, é a saúde. Então, acho que estar posicionado, ou pelo menos estar com olhos abertos para isso, eu acho que é imprescindível. Bom, Me pessoal, permite só um vamos comentário lá? rapidíssimo, que é Não? importante para a questão do laboratório, do negócio laboratório. A Drogaria Araújo, que é a quinta rede de farmácia do Brasil, foi pioneira e foi a primeira que quebrou a legislação, trazendo um monte de teste rápido para ser feito na farmácia, né? Como é que a Anvisa enxerga? Eu tenho no Brasil entre 18 e 20 mil laboratórios, só que eu tenho 80 mil farmácias. Então, o meu atendimento em termos de saúde pública fica muito mais eficiente se eu permitir que a farmácia faça alguns diagnósticos e faça alguns atendimentos não muito complexos via farmacêutico, né? Uhum. Então, é o que você falou, né? E isso também é um risco para o laboratório hoje. Você colocou o título como riscos ocultos, né? Mas para Importantíssimo não esse dizer que comentário. está na cara de todo mundo aí, né? Não é no laboratório, agora é na farmácia, né? E É. veio para ficar, assim como a telemedicina. Desculpa, era só que eu achei Não, mas eu importante acho muito comentar isso legal. aí. Eu vou pegar esse gancho só para completar, porque a gente viu isso acontecer em vários lugares, né? Então, por exemplo, só mudando um pouquinho de lugar, mas a gente vê hoje o movimento da indústria automotiva, por exemplo, a Fiat alugando carro direto da fábrica, né? Se aluga da Fiat, né? Você faz hoje contratos de locação da Fiat, da Ford, da Citroën. Então, uma Localiza, Unidas e tal, hoje a concorrente delas é quem fornece o carro para elas. Né? Então, assim, cara, sinto muito, o mercado mudou. Eu vou entrar na briga junto com você e vamos pro pau. Né? Então, o que você está falando é extremamente importante, porque nem todo laboratório, às vezes, tem essa visão de que o meu concorrente não é o outro laboratório. Né? O meu concorrente pode ser a farmácia, o meu concorrente daqui a pouco pode ser até uma padaria, dependendo do que for acontecer. Eu não lembro qual eu tive um amigo, alguém que estava lá fora, que esses exames rápidos, por exemplo, você comprava em banca de jornal. Né? Dependendo do exame, você consegue comprar isso em banca. São coisinhas envelopadas e tal, igual o exame de gravidez, né? Você vai lá e compra. Então, ou seja, hoje nós estamos falando de concorrente de laboratório para laboratório, que já está indo laboratório para farmácia, que pode virar laboratório banca de revista, pode virar padaria. Então, é imprescindível, importantíssimo esse comentário para a gente ver que é muito maior o jogo. O jogo tá crescendo para uma escala diferente, né? E a gente pensa na Drogaria Araújo, que você citou, que hoje talvez ela concorra com qualquer coisa que aconteça em Belo Horizonte, né? Qualquer coisa que você queira comprar, ou você vai no lugar que vende, ou você vai na Araújo. Pode escolher, né? Você quer comprar o quê? Você quer comprar ração para animal, pão de café da manhã, leite, biscoito ou sabonete, tal. Qualquer coisa você compra na Araújo. Que foi um movimento que lá atrás alguns supermercados fizeram. Né? A gente lembra lá um extra hipermercado, o próprio Pão de Açúcar do Rio, de São Paulo, que começaram a sai daquela coisa de supermercado e vende tudo. Vende roupa, vende tênis. Então, daqui a pouco, o cara que está competindo com a loja de tênis não é outra loja de tênis, é o Pão de Açúcar, é o extra. Né? Então, esse ponto que você trouxe é um movimento que até então estava muito restrito, voltando, né, pessoal? Voltando para o começo da nossa conversa, é um segmento altamente controlado,
né? Não é o próprio laboratório não pode fazer o que ele quiser, mas existem pedaços do mercado que a gente tem que estar de olho sim, que podem ter uma escalabilidade gigantesca, que pode fazer, como o Márcio comentou, uma empresa com faturamento previsto de 8 virar 300, por uma questão de visão de mercado de curto prazo. Cara, preciso disso, vou fazer isso, se vira para fazer, foi, fez, deu certo. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente fechar com esse olhar de falar assim, não se preocupe só com o que você está fazendo dentro de casa, preocupe-se com o que está acontecendo em volta da sua casa, porque ali podem estar algumas situações importantes. Né? Então, pô, muito legal. Pessoal, acho que nós já estamos aqui esticando bastante, acho que a conversa, a gente poderia ficar aqui até as 10 da noite, mas não teríamos todo mundo junto com a gente. Então, para fechar, Tem eu uma queria... pergunta aí, não tem, da Grace? Não, a gente falou dela. Não, deixa eu ver. Quanto à falta de alinhamento técnico administrativo, pode... eu acho que é bastante... Ela perguntando dessa composição entre técnico e administrativo, que eu acho que né, foi muito do que vocês trouxeram ali, igual você comentou, né? Todo mundo precisava de ter um Lincoln, né? Ou seja, não é o técnico tá ali, o cara tá lá fazendo o que ele sabe fazer, mas ele tá olhando para que mais, né? A precificação tá certa, a apuração tá certa. Se eu quiser, eu estou preparando a minha empresa para ser vendida, eu estou preparando a minha empresa para ficar aqui 100 anos, o que eu estou preparando? Né? Eu tenho que olhar para isso, alguém tem que olhar para isso. E a gente sabe que, naturalmente, o técnico é técnico. Ele não consegue olhar para tudo, senão ele seria um gênio, ele não seria um técnico. Né? Então, deixa cada um tomar conta daquilo que domina e todo mundo vai ser feliz em parceria. Né? Nós estamos hoje na sociedade cada vez mais da colaboração, né? Da cooperação. Então, a gente tem que abrir o olho também para isso. Olha, é melhor eu trazer um consultor externo para me ajudar nessa área tributária que eu não sei, do que também eu querer trazer 3, 4 contadores para dentro da minha casa que eu não vou conseguir bancar isso. Então, até onde que vale a pena eu querer ter, né, falando lá do equipamento, como a gente já comentou, até onde que vale a pena eu comprar, até onde que vale a pena eu ter ele como comodato, até onde que vale a pena eu ter o Lincoln dentro da minha casa, até onde que vale a pena eu contratar um Lincoln como consultor 2, 3 vezes por ano para ter certeza que eu estou no caminho certo. Eu acho que eu acho que esse é um ponto imprescindível. Né? A gente aqui como consultoria, a gente vê que cada vez mais o consultor ele vira um agente de impulsionamento de negócios e não um luxo. Eu só vou contratar o Márcio porque se eu precisar da ISO, eu contrato o Márcio. Aí você fala, mas talvez você não viva até precisar do Márcio por causa da ISO. É melhor você contratar ele um pouquinho antes, para deixar a sua empresa funcionando, para depois, se você quiser uma ISO, você já estar preparado, e não, né, só do ponto remediativo, né? Então, acho que é bem por aí que a gente vai trabalhar muito ao longo dessas próximas semanas, abordando tecnologia, abordando gestão de pessoas, abordando informatização, tem muita coisa que eu acho que está envolvido. Mas então, senhores, agradecendo já de antemão aí a presença de vocês, quero que cada um aí feche aí com seu comentário e, naturalmente, conta aí como é que acha a empresa, né? Quem são vocês? Se procura onde para conhecer um pouco melhor do grupo, da Enzitec. Então, eu comecei da outra vez pelo Lincoln, vou começar agora pelo Márcio. Márcio, faz aí seu fechamento e explica como é que as pessoas podem achar a Enzitec. Bom, primeiramente, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Vocês conseguem falar comigo pelo marcio@enzitec.com. Enzitec é com ZY e Tech sem o H. Eu vou escrever aqui no chat, tá? Daqui a pouco. E no www.enzitec.com também. A mensagem que eu queria deixar, eu acho que tem muito a ver com o que você falou, né? Pode parecer uma trivialidade, mas eu vou falar. Nos dias de hoje, cada macaco no seu galho. Por quê? Porque não adianta você querer fazer tudo, as especialidades são muitas, você tem que fazer o que você tem que reforçar na sua empresa e no seu trabalho, na sua vida profissional, se chama conexões com gente que é capacitada, com gente que é profissional e que te agrega. Esse que é o grande diferencial, é conexão, é interatividade. Eu acho que essa que é a mensagem
que eu queria dar aí. Mais uma vez, obrigado, estamos à disposição. Valeu. Lincoln, e o Cura? Cura.com.br, sempre vai ter uma unidade perto, alguma rede aí afiliada. Faça o exame conosco, precisamos faturar. Aqui, já falei com a Grace, a gente faz analogia que, já que estamos na área da saúde, que o consultor é como se fosse o check-up, né? Então a gente tem que fazer check-up para ver, porque você não sabe que algo pode estar errado. Então, você faz o check-up e fala, colesterol está alto, triglicérides está alto, como é que eu vou calibrar? É o consultor, né? Não vai esperar ter algum problema para chamar o consultor, né? Vamos trabalhar de forma detectiva, porque depois a corretiva é bem mais complicado. Praticamente Perfeito. é isso. Acho que esse tem que ser o grande mote da saúde, né? Se a gente soubesse usar melhor os laboratórios, talvez a gente não precisasse tanto de hospital, né? Tanto do SUS aí ficar abarrotado. Esse acho que é um ponto que realmente vale a pena. Como o Márcio diz, é trivial, mas é um trivial que, cara, vale a pena reforçar. E só para ilustrar isso, eu tive outro dia um pediatra com meu filho e tal, e aí eu comentei, não, pô, como é que você tá e tudo mais. E eu falei, Thiago, sabe uma coisa muito interessante que aconteceu? Reduziram mais de 80% dos casos de conjuntivite em crianças durante a pandemia, porque agora as meninas não ficam mais com mão suja. Olha que incrível. Eles aprenderam a lavar as mãos. Eu não atendo mais conjuntivite, tem 2 anos que eu não atendo conjuntivite. Né? Então, olha só como é que... Né? Quem não sabe que precisa lavar a mão? Né? Mas veio um tal de Covid e forçou a gente a fazer algo que a gente já sabe que a gente tem que fazer. Logo, ele reduziu, nesse caso, 80% de conjuntivite. Né? Conjuntivite que é causada, né, obviamente, por essa transmissão. Então, acho que esse recado ele vai muito, né, ele faz muito sentido. Senhores, muito obrigado, então, a todos que estão aqui com a gente. Semana que vem, então, nós temos de novo um encontro na quinta-feira, às 19 horas. Nós vamos falar sobre as regras fundamentais para uma rotina eficiente, como que você realmente cuida dentro de casa. Né? Então, a gente vai estar aqui com o Jason, CEO da ForLogic, e o Fernando, da ITWS, e eu aguardo todos vocês aqui. Foi um prazer, ótima noite e até semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau.